A introdução, uma breve orientação de onde vai, para onde vai mais ou menos a estatística não paramétrica. Ou seja, como vocês viram, vai ser um cheirinho só. Estatística não paramétrica seria uma disciplina também, mas não é uma disciplina que eu recomendaria a ninguém daqui para tomar. Certo? Eu recomendo para quem for utilizar para os três, basicamente, alguma coisa de estatística multivariada. Eu não recomendo estatística não paramétrica. Certo? Se nós tivéssemos trabalhos na área de humanas, aí eu recomendaria. Mas para a gente, agrárias, ambientais, etc., a estatística não paramétrica é aquele lugar que você só vai na hora do desespero. Certo? Sabe aquele beco escuro que você entra porque não tem jeito a dar? É a estatística não paramétrica. Então, o que você deve fazer é aprender o resto para evitar ter que ir nesse beco. Por que isso? Porque ela tem muito menos poder de informação. Ela é mais frouxa. Exige menos dos dados. Mas justamente por ela exigir menos dos dados, a capacidade de fornecer informações mais confiáveis baixa. Tem muita coisa que você não consegue fazer. Você fez lá seu experimento no fatorial, bonitinho. Não tem nada equivalente ao fatorial. Então, o teu fatorial, você tem um blocos, você tem um DIC, mas você não tem uma regressão que preste. Você não tem multivariada, não existe. Você não tem as ferramentas, porque a estatística não foi desenhada para isso. Qual é a grande vantagem dela? Você tem dados que não são normais, são mais anormais do que o Trump, certo? Do que o filho bastardo de Trump, Putin e Xi, da China. Juntos os três. Esses três juntos são mais normais do que isso. Então, quando chega nesse cenário, você tentou transformar, eliminou tratamento, eliminou ponto, eliminou bloco, rezou, deixou uma galinha preta na esquina, fez, vendeu a alma pro diabo, fez tudo e nada resolveu. Tenta essa. Agora você já vendeu sua alma pro diabo. Já foi. Ele não devolve, ele não tem política de refunde. Tá? Nesses cenários, aí sim. É o caminho. Antes disso, é trabalhar para seus dados não chegarem nesse ponto. E se for uma variável só, pode ser matéria seca da parte aérea. Esquece a variável. Eu não medi matéria seca da parte aérea. Eu não medi teor de chumbo. Se é uma coisa só, esquece ela. Tem mais negócio. Nessa aula aqui eu usei uma técnica um pouquinho diferente. Eu peguei uns trechos de livro mesmo. Esse Jolik, como o nome diz, tenta simplificar conceitos complicados. Os pontos básicos. O método não paramétrico não tem requerimentos sobre a curva de distribuição de que vem. Esse é o ponto básico. Por isso que ele é não paramétrico. Ele não tem parâmetros. Eles convertem dados de medida em sinais, rankings com sinais ou soma de ranking. Ou seja, ao invés de você ter o valor do tratamento, você tem a posição do tratamento. Ao invés de ser 500 quilos, ele é o número 1. Ou ele é o número 2, ou ele é o número 3. Então isso mata, por definição, a distribuição normal.
Então, você faz nesses cenários. Você cria escalas diferenciadas dessa forma. E podem trabalhar com dados ordinais. Tá? Porque na hora que você transformou de números para posições, o exemplo que eu dei ali, iniciante, intermediário e avançado, faz sentido. Porque são posições. O avançado é o mais avançado, é o maior. Depois o intermediário, depois o iniciante. Então fazem sentido para coisas desse tipo. Novamente, não são cenários que a gente utilize cotidianamente. Mas é bom vocês saberem, inclusive, para se alguém vier. Vou usar a estatística não paramétrica, você saber por que não é uma ideia tão atraente utilizar num cenário como o nosso. Eles trabalham com a mediana ao invés da média. Novamente, posicional. Medida posicional, não a medida de número. Ele trabalha melhor com outlier, dados skewed, que não são simétricos, assimétricos, e amostras melhores, mas tem menos poder. Amostras pequenas. Ou seja, ele sofre menos com essas coisas do que o paramétrico. O custo, menos poder. E uma comparação. O teste de Wilcoxon é basicamente equivalente ao TST. Aos dois tipos de TST. O Mann-Whitney é um TST para amostras independentes. Ou seja, o Wilcoxon, naquele primeiro, é um TST comparando contra um ponto. A gente utiliza esse TST, por exemplo, na regressão. Para comparar o A com 0, o B com 0. Certo? No segundo caminho, é um TST para amostra pareada. Com sombreamento e sem sombra. Vai no mesmo canto, tira uma amostra com sombra e outra tão perto quanto possível sem sombra. É o que se chama de um TST de amostra pareada. Um TST para amostras independentes. Você tirou essas duas amostras em condições completamente separadas e quer comparar. Por exemplo, você quer comparar a produtividade do café em latossolo com a produtividade do café em agisolo. Então você vai em um monte de fazenda, mede a produtividade em lato, em age, não necessariamente não vai ser pareado, porque inclusive os solos são diferentes. E aí você vai dizer somente, produtividade é diferente de age para lato no conjunto de pontos. Tá? Aí seria o teste de Mann-Whitney. Kruskal-Wallis é uma análise variância. Só que é uma análise variância do Dick. Certo? E o Friedman é o DBC. O Chi-square, o Chi quadrado, não tem um teste equivalente. E é o único que eu uso. O que é o Chi quadrado? Primeiro, agrônomos, vocês já usaram, agrônomo e biólogo, vocês já usaram o Chi quadrado. Ervilha verde com ervilha amarela. O Chi quadrado compara a proporção esperado com real. Certo? Então, por exemplo, qual é a proporção esperada de nascimentos de machos e fêmeas? Na realidade, em homens, em humanos, é um pouquinho, no nascimento, um pouquinho mais de homens do que mulheres. Que é para compensar que a gente morre mais cedo. Não. Biologicamente é isso mesmo. Não é sacanagem minha, não. É porque. E não é coisa recente, não é por causa de doenças da meia-idade, é porque o homem se arrisca mais, é o que vai pra, é o que ia para guerra, é o que ia para caça. Então, para manter
reposição, tinha que deixar uma margenzinha um pouquinho maior para a morte antes da reprodução. Mas vamos facilitar a vida e dizer que é 50-50. É 55, 54% do nascimento de homem. Mas vamos chamar de 50-50. Você espera que isso aconteça. Aí você vai para uma área e, por alguma razão, começa a achar que a proporção está mudando. Contaminação ambiental. Você pode comparar a proporção de nascimentos de homens e mulheres com a proporção esperada. Não vai acontecer de 100 nascimentos serem 50 homens e 50 mulheres. Não vai acontecer isso aí. Você vai para um monte de cidade, em um monte de ano, ou vários hospitais ao longo de um tempo, e pega a proporção de nascimentos. Tá. Os números não vão bater com o 50-50. O que é que você faz? Totaliza os números. O que aconteceu foi tantos homens, tantas mulheres. Se fosse 50-50, seria homem mais mulher dividido por 2, igual por dois lados. Você vai comparar esses números reais com esses números hipotéticos do 50-50. E ver se a diferença é provavelmente devido ao acaso ou não. Então é um teste que eu uso na dissertação de Gisele agora, que deve defender daqui para o final do mês, eu uso o teste. Porque é um cenário que faz sentido. E é um cenário que não tem equivalente na paramétrica. Acho que eu pulei algum aqui. Não. Eles são menos potentes, têm equivalentes, tem outros que não têm equivalência. Você perde regressão, você perde multivariada, você perde fatorial, você perde medição repetida. Só coisa besta. Nenhum desses aí tem importância nenhuma. Tá? Mas você ganha o Q quadrado. Nada impede você de usar o Q quadrado só. Incorpora ele para os cenários em que ele é útil. Tem cenários que a gente consegue pensar facilmente para ele ser útil. E deixa o resto na gaveta para ser usado em caso de desespero mortal. Certo? Lá no cantinho da gaveta, aquele cantinho que você não mexe nunca. E aqui tem alguns exemplos dele, de como chegar lá. Wilcoxon. Aqui eu apelei para grosseria, tá? Eu fiz um teste comparando o número do esporo com o log 10 do número do esporo. Pura grosseria. Mas faz o teste. No caso do SAIS, o Wilcoxon vai estar entre os testes T. Selecionei o conjunto de dados, teste T, pareado, ou seja, eu teria que ter duas variáveis de número de esporo diferentes. Número de esporo solo tal, número de esporo solo qual, para comparar. Mas os dados não estavam organizados assim, eu estava com preguiça para criar dado organizado certo. Teste de dois lados. Só é marcar aqui que eu quero fazer o teste Wilcoxon. Só isso. Não mudou nada na análise normal. Só preciso colocar agora, de quebra, faço o Wilcoxon. E vejam que o teste padrão admite que as duas médias são iguais. Não é isso? Porque a diferença entre elas é zero. Mas se você tiver uma razão para achar que uma média é maior do que a outra e que isso aí não é um problema, você pode colocar o número que você quiser ali. Certo? Não quer dizer que eu consiga ver qual é essa razão, mas você pode colocar. Fez o teste, o código, certo? E por alguma razão estou com um slide repetido aqui. E a saída. O teste do Wilcoxon está primeiro. E o teste Kruskal-Wallis. Ele não encontrou significância. Ou seja, com 8 pontos de plano e 9 de latossolo,
e tinha uma diferença nos scores, a diferença não é significativa. Vanosolo, lacto e lovisolo não diferenciaram para o número de esporos pelo teste de Wilcoxon. Por que o Wilcoxon não T, não pareado? Porque eu tinha muito pouco ponto com alta variabilidade. Agora o teste de Kruskal-Wallis, que é um DIC. No modelo linear, o normal do DIC seria ou o one-way ANOVA ou o n-way ANOVA. Qualquer um dos dois seria um DIC. E aparece aqui, one-way ANOVA não paramétrico. Tá? Fora isso, a lógica, a escolha de variáveis, etc., igual ao DIC normal. Só que agora eu tenho testes assintóticos, eu quero fazer o Wilcoxon, e eu deixei o resto todinho em branco, porque o Wilcoxon é o único que eu conheço aqui. Então, se vocês conhecerem os outros, fiquem à vontade. Se quiserem fazer todos, fiquem à vontade, mas eu só conheço o Wilcoxon, e como eu estou dizendo ali, eu não vou colocar minha mão nem na fumaça, quanto mais no fogo. O DBC Friedman, eu simplesmente não achei onde é que ele fica no SAIS. Então, não mostrei para vocês. Tá? Que tem. Porque o SAIS tem tudo e mais alguma coisa. Então, em algum canto está. Aonde entra na base do Deus sabe, não sei, eu desconfia. E agora o Qi quadrado. Que eu não uso o SAIS. Eu uso o Excel. Para ver como ele é avacalhado. Eu faço o Qi quadrado no Excel. É a única estatística que eu faço no Excel. Você quer comparar as frequências reais com as que deveriam aparecer. Nesse caso aqui, eu tinha 4 ambientes, com aqueles números que eu chutei ali. Se não houvesse diferença em ambientes, todos deveriam ter o mesmo número. Correto? No total, eu tinha 120 isolados. São isolados de alguma coisa. Então, se não houvesse diferença nenhuma entre os ambientes, todos deveriam ter a mesma proporção de isolados. 120 dividido por 4, 30. Então a comparação é... Veja que a comparação não é de 20 com 30. É do conjunto real com o conjunto esperado. Ele não vai me dizer se alguém está mais ou menos do que o esperado. Ele vai me dizer, eu tenho diferenças entre os conjuntos em relação ao que eu esperaria acontecer se não houvesse diferenças. Então, 20 comparando com 30, 30 com 30, 25 com 30, 45 com 30. Teste Qi quadrado comparando o B2 a B5 com o C2 a C5. Tem 0,9% de chance desse valor do Qi quadrado acontecer somente devido ao acaso. Ou seja, esses ambientes, por alguma razão, têm diferença no número de isolados que foram obtidos. Essa razão é porque eu utilizei 10 vezes mais amostra aqui do que aqui? Não sei. Certo? Eu só sei que tem uma diferença em relação ao esperado. E como eu estou vendo que o 45 foi 1,5 vezes o que eu esperaria, e o 20 foi 0,7 do que eu esperava, a diferença provavelmente é que o ambiente 1 levou a um menor número de isolados e o ambiente 4 levou a um maior número de isolados. O 2 e o 3 ficaram mais ou menos como eu esperaria acontecer se não houvesse nada de especial nisso. Ficaram... Eu não estou testando os 2 contra o 3, mas um 25 para 30, outro 30 para 30. Estão bem perto do que aconteceria se a distribuição fosse homogênea. Mas o A1 e o A4
seja, aparentemente eu tenho uma diferença entre ambiente 1 e ambiente 4 para a obtenção de isolado, seja lá do que for isso aí. Tá? O ponto-chave é você ter alguma razão para esperar uma certa proporção. A razão pode ser simplesmente essa que eu usei aqui, que é a que eu normalmente utilizo. Se não houvesse diferença, a proporção seria igual para todo mundo. Certo? Ou pode ser que você tenha uma razão biológica. E aí você vai na literatura e vê qual é essa possível razão para fundamentar a proporção esperada. Ok, gente? E isso liquidou a fatura.